Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender verdadeiramente, tá? O maior problema que nós estamos enfrentando na humanidade. Nós temos o anti-messias, temos o diabo, mas tem um outro problema que está assim, palho a palho. E é preciso comentar, eu não vi nenhum canal comentando sobre isso, com algumas ressalvas, né? Tem canais que estão aparecendo agora no YouTube, são canais pequenos, né? Teve o Gideão que fala sobre isso abertamente, mas são pouquíssimas pessoas que falam sobre isso. Então eu quero que você entenda uma coisa. Esse vídeo vai ser pesado. Eu recomendo de coração, com todo o coração do mundo. Se você sentir que não é para assistir esse vídeo, não assista. Se você tiver com crianças assistindo esse vídeo, não assista. Né? Pause esse vídeo, deixe para assistir depois, assista sozinho. Não assista esse vídeo com crianças. É uma recomendação minha pessoal. Se você tem estômago fraco, não assista esse vídeo. Agora, quem ficar para assistir, a pessoa que assistir esse vídeo, escute bem o que eu estou lhe falando. Você que está assistindo esse vídeo, no final desse vídeo você será outra pessoa. Você vai ser moldado. Você vai ser calejado. Você vai ser forjado como se forja um diamante. Uma pedra lapidada. Então você que está aqui, você que decidiu continuar, você vai ser lapidado. Olha só, aviso rápido. O meu conteúdo está na descrição do vídeo. Eu recomendo que vocês conheçam, tá? Mas de antemão eu preciso mostrar uma coisa para vocês. Uma coisa assim que é inacreditável, tá? Olha só, eu vou passar agora para a imagem do computador para a gente poder debater sobre esse assunto, tá? Vamos lá. Olha só, existe um Telegram, não só Telegram, mas tem outras redes sociais, tá? Desse rapaz aqui, um viking de óculos, tá? Tem pessoas aqui no Telegram e no YouTube que são fortemente censuradas. São censuradas assim, de uma maneira inacreditável. Eu vejo, por exemplo, o Talibã abertamente aqui dentro do Telegram, dentro do YouTube, né? Mas esses caras aqui são censurados. E eu queria trazer um adendo, uma correção para vocês. Então, olha só o que está rolando. Eu fui descobrir isso agora, eu também não sabia, tá? Aparentemente, tem um grupo chamado Inces Bararapururu To, para mulheres dentro do Facebook. Vamos vendo, olha só. Tá rolando alguma conversa e uma mulher comentou: eu também tenho, a minha tem 8 anos. Muito linda e parará. Ou seja, a maior taxa de abuso, se você não sabe, meu irmão de batalha, você aí que quer, valoriza a família, a maior taxa é das mulheres, não é dos homens. E eu acho importante você entender isso. Então ela tá falando que sente atraída pela filha de 8 anos, né? Aí, olha só, eu não posso, eu gostaria muito de poder ler isso aqui, mas se eu ler vou ser censurado. Então você vê, olha o que está acontecendo, são mulheres que estão relatando esses fatos. Isso vai se transformar em normal, é a nova normalidade. Estão transformando mulheres em semideusas, as leis não punem essas mulheres adequadamente, só o homem que se ferra, e agora com esse tanto de libertinagem, não é livre-arbítrio, tá? Não é liberdade, é libertinagem, elas estão cada vez mais... Eu sinto saudade da mulher de vida fácil, é mais honrosa do que isso aí. E olha só o que está rolando, tá? A outra imagem, olha só. A mulher comentando, o meu irmão e eu tá comentando sobre essas coisas. E olha só, um monte de mulher falando a mesma coisa. Então ela fez SXO com o irmão, né? E simplesmente se vangloriando por isso, tá? Então assim, o que tá rolando? Olha só, aí eu falo pra você que as coisas estão andando de maneiras estranhas. Estranhas. Aí olha só essa publicação. Esse aqui é uma página Femi Pararapururu Nas, né? Que elas odeiam o homem, né? Odeiam. E olha que coisa que aconteceu, tá? Olha só. Depois de chorar,
e pensar muitas noites, eu tomei a decisão de que vou dar meu filho para um orfanato. Irmão, eu vou contar uma coisa para você. O Espírito Santo, ele teve que acalmar o meu coração aqui. O Espírito Santo de Deus, ele teve que descer, entrar no meu corpo e falar assim, faça esse vídeo, mas faça com calma, para não dar problema, porque eu sei que você é um cara estressado. Eu sei que você é um cara hiper estressado, mas esse é um vídeo que você não pode ficar estressado, Humberto. Então o Espírito Santo está dentro de mim, eu sinto até uma energia estranha, para ficar calmo, para poder trazer isso aqui para vocês. Eu não sou uma pessoa calma, tá? Aí, olha a resposta. Uma das melhores decisões da sua vida, você não vai se arrepender. A mulher quer doar porque tem um filho homem, quer doar para o orfanato. Ter um filho homem é uma maldição que nenhuma mulher merece. Que interessante. Ter um filho homem é uma maldição que nenhuma mulher merece, né? Vamos continuar. Olha só. Acha que seria uma boa castrar os bebês meninos? Né? Obviamente, sim. E isso já está sendo considerado, tá? Claro que tá. Né? Com algum grupo extremista na Suécia, com certeza. Com certeza iria contribuir muito para prevenir os futuros. Claro. Né? A maior taxa documentada pelo Brasil, pelos órgãos competentes de abuso, vem das mulheres. É 80%. 80%. Então, de cada 5 abusos que acontecem nesse país, 4 vêm de mulheres que fazem com crianças. Tá bom? Estou mantendo a calma aqui, que eu preciso manter a calma. Então, o problema aqui, olha só, é basicamente, elas estão falando que o problema é o homem. O problema é o homem, né? Estão abandonando o homem, falando que o homem é maldição, claro, mas ao mesmo tempo que elas falam que o homem é maldição, olha o que elas estão fazendo. Elas já estão incentivando o Impararapururu sexto, né? Cara, eu tô calmo nesse vídeo, né? Tô calmo. Aí, olha só, eu vou explicar isso aqui. Quando a gente fala que você tem que saber com quem... Diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Diga com a mulher que você tem, que eu direi que pessoa que você é basicamente isso aqui. Então, uma coisa que eu pelo menos aprovo desse movimento MGTOW ou MGTOW, seja como você queira chamar, é o seguinte, né? Os caras avaliam exatamente, né? Eles começam a colocar no jogo se compensa ou não compensa, né? Manter um relacionamento com essa nova geração. Os caras estão colocando em pauta. Eu acho interessante. Olha só, um homem deve ter objetivos, dinheiro, carro e casa para me ter. Mulher falando. E o que você me oferece, né? Porque ela está pedindo que o cara tenha riquezas, prestígios. O que você oferece em contrapartida para o cara? Eu. Aí o cara vai embora, né, meu irmão? Então, assim, os caras estão ficando despertos. Tá. Eu preciso agora pegar uma parte na Bíblia, sabe? Eu queria muito expressar o meu sentimento com esse tipo de pessoa aqui. Mas eu vou me resguardar, porque o Espírito Santo está me resguardando aqui. Olha só, vamos pegar Eclesiastes, tá? O que Salomão falou? Olha só. Descobrir, porque Salomão, ele viveu uma vida com muitas mulheres e se arrependeu no final. Descobri que muito mais amarga que a morte é a mulher que serve de laço, que aprisiona o homem. Então, para Salomão, dependendo da mulher, é pior do que a própria morte. Cujo coração é uma armadilha. Então, muitas vezes o cara se entrega para a mulher e ela está arquitetando planos para poder sobrepujar o cara. Por exemplo, eu vi uma publicação da mulher dando conselhos. Você vai começar a namorar? Bate foto dentro da casa. Bate foto próximo da moto. Não sei o quê. Que quando você separar, você alega que ajudou a construir. Então, são arquiteturas que elas vão fazendo. Armadilhas é o termo correto, né? Cujo coração é armadilha. A maioria das mulheres, não todas, tá? Graças a Deus, pelo menos as mulheres sãs estão aqui nesse canal. Elas procuram um cara por dinheiro, por poder. Então ele já fala, cujo coração é armadilha e cujas mãos são correntes. Então essas mulheres amarram o cara como se fosse uma sucubus, uma incubus, e o cara ele fica visurado naquela mulher. Ele não consegue largar o osso.
O homem que agrada a Deus escapa dela. Então, muitas vezes, o cara que é de Deus, ele consegue sair daquela mulher, ele tem uma libertação na vida dele, ou ele nem começa. Mas o pecador, ela apanhará. O que é pecador? É o escravo parará por uruceta. É o cara que simplesmente só fica escutando rádio, televisão, que as músicas na rádio são basicamente o seguinte: o cara correndo atrás da mulher e a mulher traindo. Você pega sertanejo, é corno manso. É o quê? A mulher traiu, o cara corre atrás. A mulher traiu, o cara corre atrás. A Rita é o quê? Ela traiu, o cara corre atrás. Eu fiz aqui 3 vídeos no canal sobre música sertaneja. Então, basicamente, é isso, meu irmão. O pecador, ela apanhará. Então, o cara que só pensa com o pinto, ela vai pegar o cara. Tá entendendo? Então tá aí, descobri que muito mais amarga que a morte é a mulher que serve de laço, cujo coração é armadilha e cujas mãos são correntes. O homem que agrada a Deus escapará dela, mas o pecador, ela apanhará. Tá? Vamos continuar. Olha só, vamos pegar aqui os estudos bíblicos, né? Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, né? Que é o corpo, do qual ele é o Salvador. Então, meu irmão, eu vou dizer uma coisa aqui, vai ser polêmica, tá? Isso é a Bíblia que está dizendo, não sou eu, é só você ler. A Bíblia diz que a salvação da mulher vem pelos homens. Você consegue entender? Então, se essas mulheres não tiverem um homem para orientá-los no caminho de Cristo, elas vão perder a salvação. Tá entendendo? Então, a salvação das mulheres está no homem e elas estão justamente odiando os homens. Então, o homem dessas mulheres, o provedor dessas mulheres está se transformando no Estado, que tem uma transfiguração do diabo disfarçada. Porque é uma demoncracia, demoniocracia, tá? A doutrina de demônios. Então, olha só, o marido é o cabeça da mulher. Se uma mulher, olha só, vou dizer uma coisa pra você, tá? Um homem consegue mudar a vida de uma mulher. Se o cara se esforçar com muita oração, livramento, ele consegue mudar a vida da mulher. Depende da idade da mulher também, tá? Depende da idade. Né? Tudo é amadurecimento, mas ele consegue mudar a vida da mulher. Quanto mais nova, mais fácil de ser mudada. Agora, nenhuma mulher consegue mudar a cabeça do cara. Só faz o cara sofrer. Então, o homem consegue mudar a cabeça da mulher, mas a mulher não consegue mudar a cabeça do homem. Então, para quem é pai de filha, tem que tomar muito cuidado com o tipo de cara que ele vai permitir o relacionamento. Agora, por exemplo, tá? No caso do homem, ele tem que tomar muito cuidado também. Só que o homem não muda. E a mulher, muitas vezes, sabe disso. Por isso que ela atenta. Tá? Não são todas, existem mulheres boas. Cara, eu vou dar uma dica pra vocês. Neste canal aqui, existem mulheres honradas. É só você ver meus últimos vídeos, o tanto de mulher aqui que é honrosa, que agrada a Deus. Tá entupido aqui de mulher no meu canal comentando, assim, não sei o status delas, também não quero que vocês procurem, mas são mulheres honrosas. É diferente daquilo que eu apresentei, mas aquilo ali é a maior parte, tá? Olha só, então, olha só, o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. E olha só, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Então, é prescrito, isso aqui é Efésios, tá bom? Nós estamos falando que antigamente, na antiga aliança, a salvação da mulher era baseado, né, no homem, era uma conduta de vida com o homem que fazia ela ser salva. Passou a nova aliança, continua sendo a mesma coisa. Tá bom? Tá. Vamos continuar, olha só. Mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher seu próprio marido. Então, o que acontece? Naquela época, já existia imoralidade. Eu falei sobre a questão dos patos, né, dos gregos e dos patos, aqui no canal. Então, o que os caras recomendavam é o seguinte: case o quanto antes, para que você viva com a sua mulher e não dê valor para a mulher de fora. Então fala, por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa. E cada mulher o seu próprio marido. Então assim, quando o mundo mais perverso vai ficando, o que fala na Bíblia é que é melhor você casar cedo. Só que é aquilo que eu falei. Não adianta você casar tendo Facebook, tendo rede social, tendo televisão, tendo simplesmente smartphone com redes sociais. Não adianta você casar com toda aquela bagagem das trevas. Não adianta. A mulher, para o relacionamento dar certo, a mulher tem que ser submissa ao homem. O homem tem que ser homem de verdade. Ele não pode ser um garoto. O cara não pode ser um noiado. O homem de verdade, ele é provedor. Ele dá a sua vida pela sua família.
Então a mulher ela tem que ser submissa ao homem, mas não é qualquer homem. Não é qualquer homem, porque tem gente que é moleque. E aí o que acontece? A mulher vai no cara, o cara só tem ideia errada e a mulher vai seguir o caminho errado. Então é homem. E como é que você descobre o cara que é homem? É o cara que odeia o mundo e só segue a Jesus Cristo. Esse é homem. Agora, o maior problema não é no caso das mulheres. Para as mulheres, até que é menos pior. Existe a salvação em Cristo para as mulheres? Existe. Concordo. Existe a salvação em Cristo para as mulheres. Mas você pode reparar que o estatuto continua, tá? O estatuto que foi prescrito continua sendo esse. Doa quem doer. Não estou aqui para agradar todo mundo. Eu falo do Evangelho de Cristo. Se for morrer, que morrerei pelo Evangelho de Cristo. Tá aí, estatuto. Então, simplesmente, eu preciso que você entenda que existe salvação para a mulher se ela for divorciada. Existe salvação para a mulher se ela não tiver ninguém. Existe salvação. É o resguardo em Cristo, tá? Ah, eu quero ser salvo por Jesus Cristo. Beleza, separou? Resguarde em Cristo. Por exemplo, Humberto, eu não arrumei ninguém na minha vida, nenhum homem me quer. Beleza, quer ser salva? Resguarde em Cristo. Agora, entenda uma coisa, você que é mulher, você tem a condição de ser salva por Cristo. A partir do momento, mulher, você que está me escutando, que você é casada, a sua salvação passa no estatuto, biblicamente falando pelo próprio Deus, para o homem. Então é o teu dever fazer com que o teu marido estude e te instrua na Bíblia. Cobre dele. Você tem que cobrar dele. Tá? Eu poderia passar pano aqui, ficar passando pano aqui o dia inteiro. Ó, não, que é isso, que isso. Não. Se você não tem homem, você vai ser salva por Cristo. Beleza? Mas não é para você separar a mulher, não é isso. Se você não tem um homem, o que a Bíblia está dizendo, não sou a Bíblia está dizendo, se você não tem um homem, né, simplesmente se resguarde em Cristo. Agora, o que eu preciso que você entenda é que se você está casada, ou se você pretende casar, observe bem quem é o teu marido, mulher. Observe bem. Porque uma vez que você casou, é claro que existe separação, eu entendo, tá? Mas, uma vez que você casou, a sua salvação está na mão do teu marido. Então é importante que você não perca a sua salvação. Tá entendendo? Então a mulher, se ela quiser, ela consegue transformar a vida do cara no inferno, como também consegue transformar a vida do cara numa bênção. E aqui na Bíblia já fala o que acontece quando ela transforma a vida do cara numa bênção, tá? Olha só. Deixa eu continuar aqui que nós vamos pegar esse trecho. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. A mulher que teme o Senhor, meu irmão, essa é a mulher assim inacreditável. É mulher para você bater palma e falar, meu irmão, que mulher que é essa? Louvado seja Deus, tá? Mas não é para olhar só para a beleza. É importante a beleza? Você que sabe. Mas existem atributos que são superiores à beleza. Por exemplo, se tivesse uma mulher, suponha que eu fosse separado, tivesse uma mulher muito bonita e uma mulher muito feia, a bonita não seguisse a Deus e a feia seguisse a Deus, eu iria para a feia. Por que eu iria? Porque Salomão já nos mostrou. O cara seguiu mulher bonita, ele se estrepou, ela é grande. Agora, se a gente pega uma mulher temente a Deus, meu irmão, eu tô com a vida vai ser menos dolorosa para mim. Eu vou conseguir progredir muito mais. Então, lembre-se bem, não é beleza que vai fazer seu casamento dar certo. Não é beleza, é o temor no Senhor, tá bom? Vamos continuar. Olha só, do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido. Sujeite-se cada um a seu marido, a fim de que, se ele não obedecer a palavra, olha só aquilo que eu estava falando aqui. Se ele não obedecer a palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher. O que está dizendo aqui é que, olha só, a mulher, pelos seus atos, sutilmente consegue o que ela quer. Quando a mulher quer algo do homem, escute bem o que eu estou te dizendo, quando a mulher quer algo do homem, ela sabe como ganhar aquilo do cara. Ela sabe o que é preciso fazer para ganhar aquilo do cara. Se a mulher quer alguma coisa do cara, ela sabe o que tem que ser feito para ganhar o cara. E na Bíblia está falando, olha só, se você casou com um cara que não é cristão, olha bem, se você casou com um cara que não é cristão, que não acredita em Jesus, olha só, você tem que ganhar essa guerra sem palavras, com os seus atos.
pelo procedimento de sua mulher. Ou seja, se você é mulher, casou com um cara que não é cristão, você, olha só, o que vai acontecer? Se você começar a andar no caminho de Cristo, todo dia, sem medo, sem negócio, pudor, você orar, você clamar a Cristo, você viver uma vida ereta, o seu marido que está vivendo na mesma casa que você, ele vai começar a observar. Ó, minha mulher ora, não sei o que tal, ele vai começar a observar. E pela observação, olha só, pela observação, tá? Sem as palavras, ele vai se converter em Jesus. Por isso Salomão se estrepou. Porque Salomão temia a Deus. Só que Salomão, ele foi atrás de mulheres formosas. E essas mulheres, sem a palavra, somente pelos seus atos, fizeram com que Salomão trocasse Deus por pagãos. Por deuses pagãos. Por semideuses, na verdade, anjos caídos pagãos. Tá entendendo? Então a mulher tem essa capacidade de mudar o homem, tá? Infelizmente, é o que eu digo, o homem ele é capaz de mudar a vida da mulher, a mulher não é capaz de mudar a vida do homem, mas a longo prazo, isso a curto prazo, mas a longo prazo ela consegue mudar. Então só pelos seus atos você consegue fazer com que o seu marido, que não é cristão, seja. Olha que forte isso aqui, tá? Vamos continuar, olha só. Melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Então, esse é um dos maiores problemas, tá? Mulher, olha só, briguenta e amargurada que reclama de tudo, da sua boca só sai maldição, né? Por que você acha que a televisão só fala de doença, só fala de catástrofe, só fala de opressão? Por que você acha que a rádio só fala de doença, catástrofe e opressão? Porque a palavra tem poder. Então quem escuta a rádio, quem vê a televisão, acaba ficando doente com aquelas porcaria que eles falam mesmo. A palavra tem poder. Então se a mulher é briguenta, se ela é amargurada, da sua boca só sai maldição. E isso é pior do que viver no deserto, tá? Vamos continuar. Olha só, se um homem cometer adultério... Aí muitas pessoas vão dizer o seguinte na Bíblia. Ah, Jesus, ele simplesmente... no momento que chegou a mulher adúltera, né, ele perdoou os pecados da mulher adúltera. Agora, por que ele perdoou os pecados da mulher adúltera? Ele perdoou, realmente perdoou. Biblicamente, no grego, tá lá que ele perdoou a mulher adúltera. Só que o que acontecia naquela época era um favorecimento do cara. O cara, como o cara traiu a mulher e o cara era... Não é que o cara traiu a mulher. O cara que foi pego num ato traindo, era alguém importante para o sumo sacerdote, não foi levado juntamente com Cristo. Tá? Existe uma controvérsia que Cristo falou o seguinte: chame o cara que traiu e, né, os dois sejam apedrejados. Existe uma controvérsia. E também existe que ela foi absolvida. Tá? Porque, né, quando Jesus Cristo está no mundo, ele tem poder para perdoar pecados. Então o que aconteceu foi uma tentação ali. Jesus Cristo tem poder para perdoar pecados. Então mesmo a mulher adúltera na frente de Jesus, ela pode ser perdoada pelo seu pecado. Só que enquanto Jesus Cristo está no mundo, ele é a luz do mundo. Jesus Cristo veio, pregou, foi morto no madeiro, na cruz, ressuscitou dentre os mortos, pregou e voltou para os céus. Então você tem que entender que algumas leis continuam a mesma. Não estou dizendo de apredejamento, estou falando que continua a mesma. Os estatutos perpétuos, tá? Então você vê o quê? O que está dizendo aqui? Que, né, não é só a mulher. A lei, os caras acham que a lei só favorece o homem, é pelo contrário, tá? Vamos continuar. Se um homem... olha só, aí tem umas partes aqui que, biblicamente falando, eu não posso expressar minha opinião, mas olha só. Se um homem se deitar com a mulher de seu pai, desonrou seu pai. Tanto o homem quanto a mulher terão que ser executados, pois merecem a morte. Então, eu não vou explicar muito bem aqui, mas Levítico 20 fala muito bem sobre esses problemas. Isso é uma retratação das leis mosaicas que foram concebidas no passado para o povo hebreu. Algumas dessas leis, como o Êxodo 20, é estatuto messiânico, tá? Porém, você tem que entender que ser cristão não é uma anomia da lei, não é você negar as leis. É simplesmente você não ser da mesma corja das raças de víboras, devoradora dos homens, que se aproveitavam da fé daqueles que acreditavam em Deus para ludibriá-los aos pagãos, como a estrela de Rinfã, por exemplo, que é o símbolo de Is, Pararapururu, Rael, né? Então o que está dizendo aqui é o seguinte, tá? Existe um preceito para que as coisas funcionem. Vamos continuar. A mulher que ele tomar terá que ser... Por que existe essa lei? Por que existe essa lei? Porque olha só, quando você pega uma mulher mais... Não estou dizendo que você tem que fazer isso.
quando ele se casa com uma mulher mais nova, a mente da mulher é moldável. Então, se o cara é cristão e ele casou com uma mulher mais nova, ele consegue moldá-la. Ele consegue instruí-la no caminho de Jesus Cristo. Agora, uma mulher que se deitou com 100 homens, uma mulher que viveu a vida na banderna, não sei o quê, e que subitamente, dos seus 35 anos, que ninguém quer ela mais, com 2 filhos para criar, quer caçar um homem honesto, meu irmão, você não muda essa mulher. Essa mulher, ela foi batizada, mas a água até secou. Você não muda essa mulher. Tá entendendo? Não muda. Aquilo ali é só na presença de Cristo. Não é você que é capaz daquilo ali, não. Então, simplesmente, a recomendação bíblica para mulher mais nova é para quê? É para simplesmente você ter a capacidade de instruir a mulher no bom caminho. Se ela tem, imagina que você está querendo casar com uma menina que tem uma mulher que tem 35 anos, namorou 100 caras, viajou fora do país, sei lá o que ela fez da vida. E aí ela viveu a vida de regalias. Aí, no última instância, ela se arrependeu. Beleza, parabéns. Mas não computa ela mais querer estragar a vida de mais ninguém, né? Agora, se ela realmente se arrependeu, ela vai se resguardar para Cristo. Se essa mulher realmente que viveu uma vida de loucuras se arrependeu, ela não vai estragar a vida do homem, e ponto. Porque se ela estragar a vida do homem, ela vai ser duplamente condenada. Então, simplesmente, você tem que tomar muito cuidado com o seu relacionamento. Existe um preceito para isso, meu irmão. Eu tenho um cara que é amigo meu, mas na faixa de colega, né? Que o cara é gente boa, mas é muito enrolado, né, para as coisas. Ele foi buscar a esposa dele com uma certa idade, né? E virgem. Para quê? Para moldar no caminho de Cristo. Glória a Jesus, conseguiu. Mas é aquilo que eu falo para você. Não é uma regra geral. Não é uma regra geral. Existem boas mulheres nas suas determinadas classes, mas infelizmente, uma mulher que se deitou com 100 caras, que rodou o mundo, dificilmente vai escutar um cara. Dificilmente vai sentir prazer com um cara. Dificilmente vai entender o que é ter família. E mesmo que ela esteja dentro da igreja do corpo de Cristo, mesmo que ela esteja dentro de uma igreja evangélica, pentecostal, adventista, o cara que casar com aquela mulher vai estar levando um tanque de guerra para casa. Aí o cara vai estar com uma faquinha numa briga contra um tanque de guerra. Não tem o que fazer. E aí, segue as recomendações, por exemplo, de Eclesiastes, tá? E eu falo pra você, hoje em dia tem mulher que presta? Tem, mas aquilo que eu disse para vocês, a coisa tá ficando tenebrosa. A coisa tá ficando assim, tenebrosa. Tá ficando muito tenebrosa. Então assim, esse movimento MGTOW, ou MGTOW, cara, eu vou falar uma coisa pra você, eu não gosto de rótulos. Mas esse movimento, até o presente momento, mês 9 de 2021, tranquilo, os caras eles são espertos. Eles estão fazendo as contas e estão percebendo que com essas meninas de hoje, nessa libertinagem, não compensa casar, os caras apresentam o seu argumento e é válido. Então é um movimento válido. Na verdade é o único movimento no Brasil que presta, o resto é enganação, tá? Agora não se deve rotular as coisas, mas é um movimento, tá? Então basicamente o que eu digo pra vocês é o seguinte, eu não sei o que está acontecendo, mas as mulheres estão, não são todas, estão... A geração que está vindo agora é a pior geração de toda a história da humanidade, tá? É uma geração, assim, inacreditável, tá? E aí, meu irmão, é o que eu digo pra você. Agora, você que é homem, escute bem o que eu vou lhe dizer, cara. É incrível o que eu vou lhe dizer. Se você casar, você vai ser responsável pela alma, pelo corpo e pelo espírito da tua esposa. Você é responsável pelo espírito da tua família. Então, e pela alma da tua família, pelo corpo da tua família. Então, o cara que casou, ele tem a responsabilidade de fazer aquela mulher ser salva. Por isso, o casamento é um documento e mediante um ato sexual. Biblicamente falando, casamento é um documento mediante um ato sexual. Agora, uma mulher que se deitou com 100 homens, que já veio de 2, 3 casamentos, por exemplo, meu irmão, você nunca foi casado com ela. Biblicamente falando, não. Você só está em adultério. Agora, existem ocasiões sazonais bíblicas. Por exemplo, se a mulher ou o cara trair... Suponha que o cara traiu, a mulher traiu. Beleza, pela Bíblia, o adultério, o cara pode casar novamente. Pela Bíblia, se a mulher traiu ou o cara traiu, eles podem separar, tá? E casar novamente. Biblicamente falando, é isso.
A pessoa que traiu, ele pode se casar novamente. Porém, o que eu estou te dizendo é o seguinte: se a mulher se submeter ao cara, a salvação dela fica mediante ao homem. E o homem está responsável por aquela mulher, por aquela família. E se o cara não desviar a família dele, ele vai desviar toda a sua descendência e ele vai ser condenado por isso. Então entenda que Jesus Cristo não é um garoto mimado. A salvação é para todos, é de graça. Mas não é da boca para fora. Eu vou ser salvo, eu acredito em Jesus. Prove. Se você acredita em Jesus, as coisas vão começar a acontecer contra você. Prove a sua lealdade. Esse mundo é um mundo que você precisa entender que ele vai te esmagar. Você não consegue bater de frente com o mundo, você só vai apanhar aqui. Mas aquele que perseverar até o fim em Jesus Cristo de Nazaré, morreu e ressuscitou dentre os mortos, único Salvador, Senhor e o próprio Deus da humanidade, Deus de tudo, o eu sou de Jesus. Se você perseverar até o final, você será salvo. Então assim, eu queria me expressar nesse vídeo. Não vou me expressar porque o Espírito Santo não me deixa. Porque eu sei que se eu me expressar, vai dar problema. Mas é aquilo que eu falo pra vocês. Tome cuidado, tá? E assim, a coisa tá ficando estranha. Então façam escolhas corretas, tá? Vou ficando por aqui. Sou Humberto Volts. Forte abraço.